Tem dinheiro, dá para fazer. Olá, senhoras e senhores, muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para conversar, bater um papo com o nosso deputado federal amazonense Marcelo Ramos, do Partido Liberal. Olá, Elza, tudo bem? Tudo bem, todos que estão nos assistindo. Graças a Deus. Prazer recebê-lo aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer meu, uma honra. Seu primeiro, né, desse novo quadro. Exatamente. Alegria para mim. Muito obrigada. Como é que está a saúde? Tá bem, tudo bem, tranquilo. Já pegou a Covid? Eu me cuido um pouquinho. Ainda não peguei, espero não pegar. Nós estamos mantendo aqui 1 metro de seguindo todas de as normas. Seguindo os protocolos, para não precisar usar máscara. Exatamente. Mas estou bem, tranquilo. Graças a Deus. Eu já pulei essa fogueira, então também estou... então pronto. Então você está imunizado e não vai me passar. Nós podemos até nos aproximar um pouco. De jeito nenhum. E aí, vamos de perfil, rapidinho. A ideia da entrevista, deputado, é a gente trabalhar e conhecer um pouco o homem por trás do político. Então é um bate-papo bem informal, algumas coisas, é claro, é óbvio, a gente tem que tocar no assunto porque é de interesse, né, é público, mas a ideia é uma pegada leve, a gente bater um papo legal mesmo, descontraído e te conhecer um pouco mais como o homem e não como só o político, tá bom? Vai doer pouco. Vai nada, dói não. E o que dói, só dói para ensinar. Perfeitamente. Então vamos de perfil? Vamos. Rapidinho. Nome completo. Marcelo Ramos Rodrigues. Tem algum apelido? Não. Não quer dizer? Não tenho mesmo. Não tenho. Acho que apelido nunca pegou muito em mim. E qual é a tua formação? Eu sou advogado de formação, com pós-graduação em Direito Processual Civil, mas ultimamente acabei especializando um pouco em Direito Constitucional, dando aula na universidade em cursinho preparatório de concurso. E é novo, hein? Para ter todo esse currículo aí. Não sou tanto não, 46 anos já vivi um pouquinho. É que eu me formei muito cedo também, né? Eu concluí a faculdade de Direito antes de completar 23 anos. Na verdade, eu colei grau dia 22 de agosto com 22 anos e fiz 23 anos dia 29 de agosto. Eu sei. Você é minha irmã gêmea, para todo mundo saber. A Elza nasceu no mesmo dia e no mesmo ano que eu. Entreguei a idade dela também, viu? Muito obrigada. E na mesma cidade, né? Foi um dia de muita sorte para Manaus. Foi mesmo. Muito obrigada. E como é a tua rotina? Tu acordas e fazes o quê? Aliás, desculpa, tô aqui falando do tu, mas como é que tu queres que eu te chame aqui? Tu, claro. Obrigada. E aí, como é a tua rotina? Tu acordas e fazes o quê? Eu já fui mais disciplinado com esporte, né? Eu até um tempo atrás, em 2018, ainda fiz um Ironman, o que exigia de mim uma disciplina espartana. Eu acordava todo dia 4h30, 5 horas da manhã para treinar, depois ia para o trabalho. Hoje eu voltei um pouco nessa disciplina, não de acordar tão cedo, mas eu acordo em regra 6 horas, 6h30 da manhã, corro, e aí se estou em Manaus, começo a minha agenda aqui. Se estou em Manaus, levo meus filhos na escola. Como eu fico pouco aqui, eu faço esse esforço de sempre que estou aqui, levá-lo na escola. Participar, venho para o escritório, se não tiver alguma agenda fora, pego meus filhos na escola, almoço em casa e volto para o trabalho. Em Brasília a rotina é um pouco diferente, porque eles geralmente não estão lá comigo, então eu acordo cedo, faço minha corrida e já vou para o trabalho, porque fico sozinho em casa, então... E lá, Brasília não tem muito horário, as coisas... pouca coisa funciona antes das 9, mas pouca coisa para antes das 10 da noite. Então a rotina é sempre muito pesada. Mais intensa? Bem mais intensa. Pai, mãe por perto, esposa, como é que é isso? Então, a minha esposa agora trabalha em casa, porque com essa minha mudança para Brasília, a gente fez uma opção de diminuir a carga de trabalho dela para que as crianças não sentissem tanto a minha ausência. Então a gente está sempre juntos aqui, vez por outra ela vai comigo lá em Brasília. E minha mãe agora está em quarentena, porque já é uma senhora, tem problema de pressão, então a gente tem que tomar uns cuidados com ela. Está isolada, mas quando não está isolada eu estou sempre visitando. Quando não posso visitar, falo pelo telefone, que é o que tem acontecido nesses últimos dias. Ultimamente agora o nosso contato, né? Está sendo videochamada. Nós mudamos nossos hábitos. Um dia desse a gente estava com vontade de abraçar a mamãe, e aí nós contratamos um músico que ela gosta muito e fizemos uma serenata lá no prédio dela, foi bem emocionante. Olha, uma forma carinhosa, que bonito. Foi bem legal. Antes de ser político,
que o senhor fazia? Então, é porque a minha formação profissional veio misturada com a política. Até porque eu não considero que ser político é do dia que eu tomei posse no meu mandato de vereador em diante. Isso é bom. Eu sempre tive uma militância política muito intensa. Eu fui presidente do Grêmio da minha escola, fui presidente do centro acadêmico da minha faculdade, tornei-me advogado, virei vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas. Está bem intrínseco ali, a presidência da OAB, então eu sempre tive um engajamento onde quer que eu esteja. Então, depois me filiei a um partido onde eu tinha uma militância muito intensa. Então, antes de ser político, eu era estudante e um tempo eu advoguei, mas sempre foi muito paralelo com alguma atividade política, não política formal, mas ou com militância no partido ou na associação a qual eu estava vinculado. Eu sempre fui muito inquieto. Sempre foi o 220 ali. Sempre. E no Grêmio, quando tu fostes presidente, né, da agremiação estudantil, isso. Com quantos anos? Tu tinha o quê, 22, é isso? Não, vamos lá. Fui presidente do Grêmio Estudantil Assalista, que é a minha escola, em 1990. Não vem pedir para fazer a conta. 1991, que foi o ano que eu terminei o segundo grau. Em 1991, eu estudava no terceiro ano, estudava no cursinho preparatório para entrar na universidade, que na época só tinha direito na UFAM, era presidente do Grêmio da escola e treinava na seleção amazonense de vôlei. Pois é. Então era uma vida, 91 foi um ano absurdamente intenso para mim. Então esse período do Grêmio foi uma experiência bem legal. Eu tinha 17 anos. Nossa, muito cedo, então, né? Eu era bem jovem. Parabéns, deputado. Não assim, não são todos os jovens que começam a se engajar numa vida mais profissional, talvez assim, busque essa questão mesmo profissional tão cedo. Hoje em dia a gente vê tantos jovens assim bem perdidos, né? Sim. Querendo buscar outras coisas que não o profissional. E aí até protela um pouco de começar a vida profissional, né? Para mim foi uma necessidade, né? O meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. Meu pai, a gente saiu, eles eram do encontro de casais com Cristo, e nós fomos a família inteira para um encontro num domingo, e ele estava jogando uma partida de futebol, eu estava sentado na beira do campo. E ele saiu e disse, filho, chama a tua mãe que eu estou passando mal. Eu fui chamar minha mãe e voltei, ele tinha falecido. Então meu pai teve um ataque fulminante, com 39 anos, ele era muito jovem, né? E então eu era o filho mais velho. Nossa. Então com 12 anos eu virei o homem da casa. Então eu tinha certas obrigações que não se tem tão cedo. Eu procurava ser o melhor aluno para dar exemplo para meus irmãos. E aí isso acabou me empurrando um pouco, acho que para esse engajamento também, de entender que a gente não pode cuidar só da gente. A gente tem que cuidar. Nós não podemos viver numa ilha de prosperidade cercada de um mar de miséria. Isso claro. Não tem como dar certo. Então eu sempre tive esse engajamento desde muito cedo e o engajamento político foi muito paralelo à minha formação. Eu precisava me formar cedo também para tirar o fardo da minha mãe e ajudar com as contas de casa. Graças a Deus deu tudo certo. Todos Está os meus dando, irmãos né? seguiram bons caminhos e isso faz tudo valer a pena até aqui. É verdade. E o que você fala é verdade. Eu tenho um filho, o Gabriel, que hoje tem 23 anos. O Gabriel estudou para fazer medicina, acabou entrando no direito, largou o direito para fazer cursinho para voltar para a medicina, voltou para o direito e um dia entrou no carro e disse, pai, agora, depois de mudar 4 vezes a escolha dele, entrou no carro e disse, pai, agora tu vai me matar. Falei, Ave Maria! Pai, eu quero estudar teatro. Eu falei, acho muito legal, tem meu apoio. Aí ele tomou um susto, disse, minha mãe quer me matar, minha avó quer me matar, e tu diz que é muito legal. Olha, e eu falei, filho, deixa eu te dizer uma coisa, eu não te crio para ser advogado, médico, engenheiro, rico, pobre, gordo, magro, eu te crio para ser feliz. Se é isso que vai te fazer feliz, me dá as mãos aqui e vamos embora. E depois ele acabou voltando para o direito. Ele está no direito hoje? Mas por escolha dele, está no direito. Mas ele experimentou o teatro ou não? Ele experimentou não na universidade. Ele decidiu que ele queria fazer um curso livre e não fazer isso como profissão. É muito difícil esse tipo de atitude vir de pais, né? De homens, homem do pai, da figura paterna. Porque geralmente vem do apoio, né, mais da mãe, mais da avó, exatamente o contrário. É porque a gente projeta, assim, muitos pais projetam nos seus filhos as suas frustrações, né? Como eu sou um cara, acho que muito realizado, fiz tudo... E muito cedo, né, fiz tudo deputado? Com muita intensidade, sou muito feliz com as minhas escolhas, acertei e errei, ganhei e perdi.
fui crescendo com isso na vida, então eu quero que o meu filho, eu não quero que o meu filho só acerte. Eu quero que o meu filho erre, que o meu filho bata a cabeça, que ele dê passos atrás, que ele aprenda com a vida, porque foi assim que eu aprendi. É muito bacana isso, parabéns pela conduta. Sim. Isso aí que faz a gente também se sentir seguro na nossa vida, nas nossas escolhas, e isso lá na frente, nas nossas decisões, acaba refletindo, porque essa segurança é importante. Eu acho que os nossos, assim, como a gente projeta nos nossos filhos o que a gente sonhou para eles, e não os sonhos próprios deles, muitos pais abandonam os filhos, ou do ponto de vista emocional, e às vezes até do ponto de vista material, quando o sonho do filho não casa com o seu. E eu acho que não, a gente tem, essa juventude precisa se encontrar pelo seu próprio caminho. E aí, vamos de uma questãozinha polêmica? Vamos, claro. Todas. Vamos passar para o profissional? Eu respondo a qualquer coisa. Sobre o PL 2633, né, do qual o senhor é relator. Sim. Em que pé está isso? Como é que está? Foi retirado da aprovação da Câmara, dos deputados? Deve voltar nos próximos dias. No seu Instagram, eu andei dando uma bisoiada lá. Eu briguei com um monte de artistas, né? Com o Caetano Veloso, com a Tinha Anitta. muita polêmica ali, né? Gerou muita polêmica. Quer falar sobre isso? Claro. Essas coisas são boas para a gente esclarecer, porque a política está muito contaminada nisso. Né? As redes sociais transformam em verdade o que nem sempre é verdade. O que aconteceu em relação ao PL 2633? Foi encaminhado pelo Poder Executivo uma medida provisória, a medida provisória 910, que tratava de regularização fundiária. Sim. O relator era o deputado Zé Silva, Sim. deputado do Solidariedade de Minas Gerais. O deputado Zé Silva fez um relatório da medida provisória que era muito melhor do que o texto da medida provisória. A medida provisória realmente era muito ruim, realmente abria margem para grilagem. A medida provisória ampliava os módulos fiscais de 4 módulos fiscais, que é o que está na lei do Terra Legal hoje, para 15. Mudava o marco temporal de 2008 para 2012 e dava prioridade para o invasor nos processos licitatórios para venda de terra pública. Isso realmente era muito ruim. Mas o relatório do deputado Zé Vitor mudou tudo isso. Quando chegou no dia de votar o relatório, deu uma confusão lá na Câmara e o presidente Rodrigo Maia retirou a medida provisória de pauta. E pegou o relatório do deputado Zé Silva e apresentou como projeto de lei, que é o projeto de lei 2633. Então ele, que era relator, virou o autor do projeto de lei. Acontece que a condição para o deputado Zé Silva aceitar essa mudança foi que eu fosse o relator do projeto dele. E aí eu acabei entrando nessa confusão, que era um tema que não tinha nada a ver comigo. E ela já estava muito contaminada pelo texto da medida provisória 910. Já veio com uma carga pesada. E aí os artistas muito contra, o movimento ambientalista muito contra. Mas a gente tem dialogado bastante, esclarecido as pessoas de que a visão é errada. Pelo contrário, o texto do PL 2633 é um texto que vai proteger a Amazônia, porque ele vai dar a possibilidade de regularização fundiária. A condição para regularizar a sua terra é reflorestar se você invadiu a reserva legal. Ele veda expressamente a possibilidade de titulação em terra indígena, em terra quilombola, unidade de conservação. É um texto muito duro, ele proíbe a possibilidade de titulação para quem foi condenado por trabalho escravo ou por grilagem de terra. Então é um texto muito maduro e quando as pessoas entenderem, eu tenho certeza que a gente vai conseguir aprovar com tranquilidade esse projeto. Tem que ser feito isso com muita cabeça no lugar, para as pessoas realmente entenderem a contextualização toda, porque é algo que a gente sabe que mexer com o meio ambiente para todos nós é prejudicial, né? Hoje nós vimos com essa pandemia que a gente tem, que uma coisa que acontece na China reflete em qualquer lugar do mundo. E as pessoas estão muito passionais e a política está muito contaminada, né? Então, entre acreditar no que a Anitta diz e no que um político diz, vale o que a Anitta diz sobre o meio ambiente, sobre um projeto de lei, que, como eu disse para ela, foi a crítica que eu fiz para ela, isso acabou gerando uma grande confusão, que ela estava comentando um projeto que ela não leu. E ela não leu realmente, ela não sabe o que está escrito lá. Como é que você pode ser contra algo que você leu? Eu troquei várias mensagens com o Caetano Veloso, mas eu tenho admiração por você, você leu o projeto?
Ah, não, mas a ONG tal disse que é ruim. Não, você leu o projeto. Então, assim, não pode ser um disse-me-disse. Você vai debatendo com as pessoas que não conhecem o conteúdo do projeto, formaram a sua opinião por essa avalanche de informação que foi construída em torno da MP 910 e não do PL 2633. Mas isso faz parte da vida pública, é normal. Quem não está preparado para isso tem que fazer outra coisa. Mas, deputado, uma coisa me deixa confortável, e aqui eu ainda não li totalmente o projeto, mas uma coisa me deixa confortável nisso tudo, que é saber que você é amazonense. Sim. Então, claro. de forma alguma, acredito que um amazonense deixaria passar por algo que viesse a prejudicar o local onde você nasceu, onde mora a sua família, onde você tem aí várias histórias, enfim, é a sua própria casa. Infelizmente, né? Elza, assim, então, essas pessoas, elas não conhecem de quem nós estamos falando. Eu tirei, final de semana passada, vim para cá, fui em Rio Preto da Eva, fui em Presidente Figueiredo, estou com vontade de ir lá no Apuí, que é onde estão essas pessoas. Quem são essas pessoas? São pessoas que o Estado brasileiro, no período da ditadura, o que o Estado brasileiro fez? Ele foi lá no Paraná e disse, olha, você aqui sabe plantar, mas não tem terra. Lá no Amazonas tem terra, mas não tem quem plante. Então o Estado brasileiro tirou o cidadão lá de Santa Catarina. Se você for no Apuí, só tem catarinense. É completamente diferente o perfil das pessoas de Apuí, o perfil físico, entendeu? O biotipo. Por quê? Porque o Estado brasileiro tirou as pessoas de Santa Catarina e colocou lá no Apuí, prometendo terra, assistência técnica, regularização fundiária. Botou as pessoas lá e esqueceu essas pessoas. Essas pessoas têm menos de um módulo fiscal. Eu fui agora em Presidente Figueiredo, aqui perto, está aqui, deputado. Eu tenho menos de um módulo fiscal. Eu só ocupo 8 hectares com plantação, todo o resto é reserva legal. Então é uma covardia chamar um pequeno produtor rural, é gente pobre, gente muito pobre, que não consegue um crédito no banco porque não tem o título da terra e que está sendo chamado de grileiro. Isso é uma covardia. Então nós vamos mostrar que esses homens e mulheres humildes, de mão calejada da enxada, de rosto queimado do sol, não são grileiros. São pequenos produtores rurais, agricultores familiares, que precisam do seu título de terra para ter sustentabilidade na produção. Então, tá nas boas mãos, você vai conduzir isso. Ao final vai dar tudo certo. Que Deus te abençoe para ter muita sabedoria em conduzir esse projeto. E aí, vamos já dar mais uma relaxadinha. Seu nome está aparecendo aí como um dos mais cotados, né? Está surgindo como um candidato à vaga da presidência dos deputados, da Câmara, é isso? É muito cedo para falar em presidência da Câmara, né? A eleição só é em fevereiro do ano que vem. Mas assim, tudo que aconteceu comigo na Câmara foi inusitado, tudo muito rápido, né? Pois é, inclusive quando o senhor foi presidente, né, da Comissão Especial da Reforma Agrária... Da Previdência. Da Reforma da Previdência, foi um divisor de águas ali na tua vida pública? Foi, porque imagina, Elza, você chega em Brasília, são 513 deputados. Pois é. Não são 24 deputados como tem aqui, ou 40 vereadores como tem na Câmara. Eu fui vereador, fui deputado. São 513 do Brasil inteiro. Ninguém sabe quem você é. Nós, no Amazonas, é diferente. São Paulo chega lá com 70 deputados. Nós chegamos lá com 8 no meio de 513. Eu, no primeiro mandato, tinha ficado 4 anos sem mandato, porque em 2014 fui candidato a governador, fiquei em 2014 e 2018 sem mandato. Com 3 meses de mandato, eu virei presidente da comissão mais importante da Câmara nos últimos 10 anos. Não é no último ano, nos últimos 10 anos. Então aquilo ali efetivamente foi um divisor de águas. Tanto que depois daquilo, eu virei presidente da segunda comissão mais importante da Câmara, que foi a comissão da reforma da prisão em segunda instância. Que eu sou o presidente, nós vamos votar, se Deus quiser, em agosto do ano que vem. Então, assim, aquilo ali certamente foi um divisor. Como eu consegui tocar os trabalhos sem muito conflito, uma matéria polêmica que sempre é levada com confusão, eu levei com tranquilidade e consegui votar, aquilo ali me deu muito respeito entre os colegas.
mas eu não quero adiantar as coisas em relação à sucessão da Câmara. O meu nome é um nome que se discute lá, mas não é algo muito simples. O presidente da Câmara é o terceiro na hierarquia do país. É o presidente e o vice-presidente, na ausência dos dois, é o presidente da Câmara. Então, sim, não é algo muito simples. Vamos tratar com cuidado, esperar a hora certa para falar disso com mais profundidade. E falando em presidente, como é que tá? Como é que é a tua relação com o presidente? O que você acha dessa conduta dele durante essa pandemia? Você se sente à vontade para falar? Olha lá, como todo brasileiro, eu torço pelo presidente. Ninguém, salvo alguém que é um opositor radical, por questões partidárias e tal. Coerente, eu sou um opositor radical, eu torço pelo Brasil. E para torcer pelo Brasil, eu torço que o presidente acerte nas decisões dele. Eu acho que o presidente entrou muito afoito, muito mobilizado por um pequeno setor radicalizado da militância dele, mas o tempo foi mostrando a ele que ele precisava abrir canais de diálogo com os poderes. E acho que ele está fazendo isso. Quero crer que o momento será de menos tensão. Em relação à posição dele da pandemia, eu me incomodo de quem confronta especialistas da área. Eu não sou médico. Se os médicos dizem que tem que fechar, eu não vou contestar, eu não sou médico. Né? Então é como se eu quiser uma opinião sobre direito tributário, eu não vou ouvir um veterinário, eu vou ouvir um advogado tributarista. Então acho que o presidente teimou com a ciência, isso foi ruim para o Brasil, porque nós não tivemos uma coordenação das ações dos entes subnacionais, dos estados e municípios, que precisavam, com autonomia, ter uma coordenação do governo federal. Nós estamos do terceiro ministro da Saúde, estamos com o ministro da Saúde interino no meio de uma pandemia. Então, é essa crítica que eu faço, mas é uma crítica fraterna, uma crítica de quem quer ajudar o país e uma crítica de quem, na prática, votou em todas as matérias de interesse do governo na Câmara dos Deputados. Então, eu tenho muita tranquilidade para exercer o meu mandato com independência. Eu não fui eleito para dizer amém para tudo que o presidente faz. Eu sempre disse que fiscalizar os atos do Executivo no sistema de tripartição de poderes, de freios e contrapesos, que está lá no Montesquieu, no espírito das leis, não é uma função de deputado de oposição, é uma função de deputado. É função do parlamento dar equilíbrio nas posições do Executivo. E é o que eu procuro fazer, com acertos e erros, como ele tem, eu também tenho, mas sempre pensando no Brasil. Essa foi a minha conduta até aqui e assim será. Perfeitamente. É isso aí. Quero que tu me contes agora uma situação que o senhor já passou aí, que já te deixou um pouco embaraçado e que como foi que tu conseguiste resolver isso? Na tua vida, pode ser na tua vida pública, na tua vida pessoal, mas eu queria saber uma curiosidade dessa. Eu já passei algumas. Como eu sou muito bocudo... Obrigada. Como eu sou muito bocudo e falo demais, eu de vez em quando passo umas situações difíceis, né? Eu polemizo muito nas redes sociais. A história com a Anitta mesmo. Talvez essa história, a mais atual, seja essa história com a Anitta, né? Que como foi? Conta. Ela começou a fazer uma live me contestando e eu entrei na live dela. Soubestes na hora? Eu soube na hora, contestando por causa do projeto de lei. Eu entrei na live dela. Então já segui a Anitta, né? Não, eu entrei na live dela e aí falei, abra aí, para eu debater com você. E aí ela não abriu. No comentário. Abra aí, abra. E acabou que ela não abriu. Né? Eu fiz uma crítica para ela no Twitter e isso virou uma confusão imensa. E aquilo foi um negócio bem tenso, mas já teve outras coisas também. Já conseguiu dar uma resolvida aí nisso tudo? Já. Essas coisas passam também. Isso aí. Essas coisas passam. Mas de vez em quando eu passo por isso. Eu sou muito bocudo. Hoje estou muito mais ponderado do que já fui no passado. Mas eu lembro de uma história muito engraçada de política desse meu espírito, né? Eu estava, acho que no 2º ano na escola, e eu tinha um professor de religião, mas era um cara bem polêmico, trazia sempre para as coisas sociais. Lá no La Salle. Lá no La Salle. E aí estava falando de saúde, e eu comecei a esculhambar o secretário de saúde, que eu não sabia nem quem era, porque eu não tinha muita noção na época. Esses caras só querem roubar e tal. Essas coisas do jovem indignado. E quando eu olhei para trás, tinha uma amiga minha, hoje muito minha amiga, chorando
E eu olhei, todo mundo assustou, era o pai da menina, o secretário, e eu não sabia. Entendeu? Então, eu tenho Coitadinha! Eu tenho um bocado, se eu começar a contar aqui... Mas ela é tua amiga hoje em dia? É muito minha amiga hoje em dia. Então te perdoou, tá tudo certo. Muito minha amiga hoje em dia, muito. Hoje em dia tu olha para trás antes de falar? Olha, não, eu já cometi muitos erros por impulsividade. Muitos erros. Eu já fui injusto com pessoas, eu já fui injusto com pessoas que não mereciam. Eu já ignorei que do lado de fora da política as pessoas têm filhos, têm pais, tem pessoas que não merecem ouvir o que você acha dela. Eu exagerei muito em alguns momentos da minha vida pública. Então eu reconheço esse erro e hoje, antes de fazer uma crítica a alguém, eu penso 10 vezes e quando eu a faço, eu sempre a faço nos limites da política, nos limites de não expor as pessoas do muro da casa dela para dentro. Perfeito. De não expor as pessoas para os pais, para os filhos. Eu acho respeito, isso se chama respeito. Eu era muito assodado. Eu era muito assodado. Mas a vida ensina, né? As pancadas que a gente pega ensina. E que bom que ensina. E a eleição de 2017 me ensinou muito. Foi a que mais me ensinou em toda a minha trajetória. É, né? Essa foi difícil. Essa aí é... Foi difícil. E 2022, planos? É muito cedo. Hoje, né? Eu não sei nem quando vai entrar o programa, mas hoje, no dia que a gente está gravando, como é informal, a gente pode fazer isso. Sim, obviamente. Então, hoje, nós estamos aqui à tarde, de manhã, eu fui fazer uma ação que eu tenho feito todo final de semana, que é uma distribuição de máscara e álcool gel em local de aglomeração de pessoas. Eu fiz semana passada lá na Marechal Deodoro e hoje eu fiz na Feira da Banana e na Feira da Manaus Moderna. E as pessoas estão tão contaminadas nesse negócio da política que elas acham que porque você está lá, você está em campanha. Está aqui porque é candidato a prefeito. Não, fiquem tranquilos. Eu não sou candidato a nada. Eu estou aqui cumprindo o meu mandato de deputado federal. Então, toda vez que me perguntam sobre eleição, agora ou em 2022, eu só sou candidato a ser um deputado federal que honre as pessoas e o povo do Amazonas que me colocou lá. Só isso. Minha cota de me afobar na política eu já paguei. Já aprendeu já, né, irmão? Vamos de... Na ordem natural das coisas, em 2022 eu vou ser candidato à reeleição. Mas mesmo isso é muito cedo. Então vamos esperar chegar, até lá a gente conversa de novo. Vamos. 2022 está longe, 2020 eu não sou candidato a nada. Nada. Então vamos conhecer um pouco mais o homem por trás do político? Quero saber algumas coisinhas assim. Estilo musical. Eu gosto de pagode. Samba e pagode. Jura? Eu gosto. Tu sabes que eu vim ouvindo um pagode, vindo pra cá, tava ouvindo um pagodezinho, aí eu pensei assim, será que ele gosta de pagode ou será que ele vai me dizer, quando eu fizer essa pergunta, assim, depende do dia da semana. Segunda eu gosto de tal música. Mas eu também ouço um pouco tudo. Tem dia que eu vou correr ouvindo Jorge Aragão, tem dia que eu vou correr ouvindo Metallica, tem dia que eu vou correr ouvindo qualquer coisa. Eu também curto. Eu não curto muito música sertaneja. Que tá bem na moda e tal, não é muito minha praia, não. Música sertaneja e forró não é algo que eu ouça no meu... Não quer dizer que eu não vá numa festa que toque, eu não me divirto. Sim. Mas não é algo que eu ouça na minha que tu corrida seleciona no rádio que tá lá no teu Spotify. Na minha corrida no rádio do meu som, eu vou ouvir samba, pagode, MPB e rock. Perfeitamente. Comida preferida? Jaraqui frito, que eu comi hoje, inclusive. Com baião? Com baião. Sem baião. Com farinha do Alini. Tem duas coisas. Um dia desse eu estava falando com a minha esposa, estava dizendo, um dia que me perguntarem comida preferida, aí eu disse, eu vou ficar na dúvida, porque eu gosto muito de jaraqui frito, mas eu sou alucinado por caldeirada de bodó. Bodó no tucupi. Todo sábado eu vou no mesmo restaurante comer caldeirada de bodó. Estou com raiva porque está fechado quando a pandemia, mas vai voltar. Como é que faz em Brasília com isso? Lá eu não consigo, mas como final de semana eu passo aqui eu consigo. Aí dá certo. No dia a dia eu gosto de comida normal, arroz, feijão. Sou muito... Tranquilo. Aquelas comidas gourmet não é muito meu... Teu estilo, teu feitio não, né? E uma época que o senhor gostou de viver, assim, qual foi? A que eu estou vivendo é a melhor época da minha vida. Legal. É a que eu estou vivendo. Eu estou vivendo o hoje e o agora. O momento mais feliz, mais maduro, mais realizado da minha vida. Falando de fé... Deus me preparou para isso. Né? Com todas as derrotas que eu tive antes de chegar aqui.
Todos temos. Sim. Faz parte. Sim. Basta estar vivo. E falando de fé, o senhor acredita em? Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Já fui um pouco mais disciplinado com a minha igreja, mas acredito em Deus. Qual é a tua Sou igreja? Católico. Qual é a igreja que o senhor frequenta? Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, lá no Dom Pedro. Lá no Dom Pedro. Exatamente. Eu também. Onde eu fui, minha primeira comunhão, minha crisma. Olha só não casei porque minha esposa queria casar em São Sebastião, que é onde todo mundo quer casar. É, tradicional, né? Quanto tempo já de casamento? Eu casei em 2009, 11 anos. Vai fazer 11 anos, dia 9 de setembro, no dia da queda das Torres Gêmeas. Parabéns, 9 de setembro, dia do aniversário do meu pai. Pratica esporte hoje ainda? Ainda. Eu sei que tu gostas de vôlei. Não gosto mais. Só de assistir. Eu devo fazer... Como é que é isso? Treinou vôlei um tempão. Na verdade, Elza, assim, eu nunca gostei de jogar vôlei como lazer. Assim, meu final de semana, eu nunca saí de casa para jogar vôlei. Assim, quase nunca. Eu gostava de treinar e de competir vôlei. Meu esporte fora sempre foi futebol. Eu gosto muito de futebol. E há um tempo eu faço corrida e triatlo. Então hoje também jogo um pouco futebol, não dá tempo por conta da rotina, mas corro todo dia. E nas horas livres faz o quê? Curte o quê? Muito ler, aprendi a ver série, que é um negócio meio que vicia a gente. Né? Vicia mesmo, gente. É incrível isso. Você não quer parar de ver. Impressionante. Você tem uma curiosidade aguçada para saber o que vai acontecer. Eu deitava para assistir um negócio, quando eu via, eu estava dormindo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu dei um tempo porque estava começando a atrapalhar a minha rotina. Mas a minha rotina, quando estou só, é ler e assistir série. É o que eu faço. Pois bem, doeu? Não, nem um pouco. Foi legal, muito bacana. Que bom. Que bom que ficamos muito felizes de ter o senhor aqui conosco. Pode, se quiser, usar o nosso espaço para suas considerações. Ela tenta de me chamar de tu, de senhor, ela trocou umas 10 vezes. Eu fico muito encabulada de estar falando tu, porque nós nos conhecemos há muito tempo já. Antes moramos em São Paulo há um tempo atrás. E ele é primo de uma comadre minha. Então, na frente a gente tem que falar senhor, né? Mas por trás eu até engasgo, mas eu consigo falar Marcelo e tal. Não, eu quero agradecer, para mim é uma alegria, por uma opção, pela dedicação no meu trabalho, eu tenho ficado muito distante daqui do Amazonas, eu tenho ficado muito mais em Brasília, em São Paulo, do que eu planejei no início, mas tenho procurado dedicar o melhor de mim para o povo do Amazonas, para o povo brasileiro. E o principal de toda essa história, Elza, e por isso eu te falei que esse é o período de maior realização para mim, é você ver o resultado do teu trabalho na vida das pessoas. Sabe, quando você aprova a reforma da Previdência, você projeta um país mais sustentável para o futuro, se você aprova a prisão em segunda instância, na verdade, o momento do trânsito em julgado no direito brasileiro em segunda instância, porque não vai ser só para a prisão, você entrega para o povo um poder judiciário mais sério, mais efetivo, resgata a confiança das pessoas nas instituições. Se você aprova a regularização fundiária, você oferece a chance para o pequeno produtor rural de ter o título da sua terra e ter uma vida um pouco mais digna. Então, eu estou muito feliz, muito realizado e dedicando o melhor de mim para o povo do Amazonas. Aprendi também a me manter distante das disputas políticas aqui. Então, não entro em briga local. Às vezes querem brigar comigo e perdem tempo, porque ninguém vai conseguir brigar comigo, porque ninguém vai tirar o meu foco de servir ao Amazonas e ao Brasil. Perfeitamente. Esse é o deputado federal Marcelo Ramos. Tivemos o prazer de tê-lo aqui mais uma vez. Obrigada. E queremos lhe desejar uma ótima vida, uma vida cheia de saúde, plena, muito sucesso no seu trabalho, que cada vez mais o senhor pense o Amazonas por nós e que Deus nos abençoe. A todos nós. Amém. Amém. Tem uma coisinha. Fale. Quero muito falar junto contigo um jargão que é muito Marcelo Ramos. Tem dinheiro, dá pra fazer. Não, pera eu. Eu achei que ele ia ficar chateado falando isso. Não. Eu quero falar junto, pode? Claro, então, claro. Só não vamos terminar com isso, porque eu vou ter que explicar. Então tudo bem, combinado. 3, 2, 1. Tem dinheiro, dá pra fazer.
Pode falar. Isso foi muito marcante na minha eleição de muito Marcelo Ramos na minha isso, eleição gente. de 2016, né? E é uma frase do Renato Bagre, que era o marqueteiro da minha campanha, meu querido amigo, um cara que teve um papel muito importante na minha eleição de 2014 e de 2016. O prefeito, que era candidato à reeleição, acabou um pouco ridicularizando a frase, né, com muita habilidade, a equipe dele de marketing foi muito habilidosa. Mas se nós olharmos para trás, com o dinheiro que teve, dava para fazer um pouco mais, dava para estar entregando um transporte melhor para a cidade, Sempre dava para ter uma cobertura de saúde acima dos 30 e poucos % que a prefeitura só cobra da cidade de Manaus. Dava para fazer bem mais e eu torço muito que o próximo prefeito o faça. Reconheço os esforços do atual, acho que poderíamos ter ido além e torço para que a cidade tenha sorte na sucessão agora em 2020. E eu torço junto. Todos nós. Que amo a nossa cidade e a gente só deseja o melhor. Exatamente. E eu mais que sou índio, que de vez em quando saio, mas só penso em voltar. Né? A gente sai, tá fora, um tempo em Brasília, um tempo em São Paulo, mas minha cabeça está o tempo inteiro aqui em voltar. Eu venho aqui, passo 2 dias, volto. Hoje, essa semana mesmo, eu vou passar 2 dias, volto para Brasília. Semana que vem venho de novo. Dá uma saudade do Rio Negro. Exatamente. Faz tempo que eu não vou no Rio Negro, mas dá saudade de Jaraqui eu como. E a caldeirada de Bodó? Bodó no Tucupi, lá do Pestana, Chapéu da Bênção. Já fiz um jabá aqui. Olha Pestana. Aí, que legal. Depois vocês cortam o jabá. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Esse foi o nosso Politizei de hoje no quadro, no programa Entrevistas. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.